Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milene, pessoal, beleza? Essa semana a gente está gravando um pouquinho mais tarde, né? Hoje é domingo, véspera de feriado, graças a Deus, né? 14 de novembro. A gente vai falar de Copa Sul-Americana, o Boa. segundo torneio mais importante em termos continentais, né? Aqui da Isso. América do Sul. A nossa UEFA Europa League, né? A Tá segunda mais pra divisão. Conference League? Quase isso, né? Quase isso. A segunda divisão da Libertadores. Isso. Um torneio que eu pessoalmente gosto bastante. Acho que é uma boa oportunidade, né? Da gente ver histórias legais, como histórias que a gente vai contar aqui de Atlético É. Paranaense e Bragantino. Os dois times brasileiros que fazem a final em Montevidéu no próximo sábado, dia 20 do 11. No mesmo estádio Centenário, que vai receber uma semana depois a final da Libertadores. Então, vamos fazer aqui, contar um pouquinho de como esses times chegaram até lá, Isso. começando pelo Bragantino, né, Bringel? Isso, a gente vai meio que dar uma repassada nos últimos anos dessas duas equipes, né? Porque, como você falou, essas duas equipes são modelos de gestão nos últimos anos e é importante identificar que eles são equipes que vêm dando mais valor para a Sul-Americana e para porque é uma competição internacional e às vezes o brasileiro acaba menosprezando um pouco. Pô, não é Libertadores, eu tenho que me cagar para a competição. Não é também assim. É uma oportunidade de pegar mais experiência dessas equipes que estão, de certa forma, num segundo escalão ali assim histórico, conseguir um título internacional, ter uma exposição a nível internacional para outros países, que é muito bacana também, porque, querendo ou não, é difícil uma pessoa conhecer o Atlético Paranaense se ela não mora no Brasil, ou se ela conheceu o Bragantino, por mais que agora tenha o patrocínio da Red Bull, é um pouco difícil, então é bacana você conseguir dar um pouco mais dessa exposição para os clubes do Brasil, né? É, Eu vejo, às vezes, eu sinto que o brasileiro trata a Sul-Americana mais ou menos como o inglês trata a Europa League. A própria é, Europa League, né? Ou é, eventualmente a Conference, que tem um pouquinho menos de prestígio isso. ainda. Mais ou menos assim, porque, como você falou, os ingleses são basicamente os únicos que não tratam bem a Europa League. Por exemplo, um Tottenham da vida. Pô, era pro Tottenham chegar pegando fogo todo ano na Europa League. Eles caem nas oitavas, nas quartas todo ano, é uma vergonha. Os caras jogam com a preguiça, né? Nem parece que tá aí quase 15 anos sem levantar uma taça, né, Porra, bicho? cara, é uma ignorância do caramba. E se olha o espanhol, os espanhóis. Pô, o Sevilla tá todo ano ali, o Villarreal ganhou ano passado, o Atlético ganhou várias vezes, e são times grandes. E eles conseguem ter uma cancha para depois bater de frente com os times da Champions League. Então, é uma questão de saber o seu lugar ali assim e fazer o seu melhor, né? Mas enfim, voltando para as equipes que a gente vai falar dessa Sul-Americana, né? Os finalistas, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. Primeiro eu vou falar um pouco aqui do Bragantino, como ele chegou nesses últimos anos, nesse patamar que ele está hoje, né? Porque a Red Bull comprou o Bragantino em 2019, porque ela já tinha alguns planos de ter uma equipe a nível de Série A, né? Uma equipe brigando com os grandes ali dentro da sua rede de times da Red Bull, como ela tem na Áustria, como ela tem Na Alemanha, na né? Alemanha, que é o Leipzig, Alemanha e tem o Estados Salzburg. Unidos. Nos Estados Unidos é o. É o New York, né? New York Red Isso, Bulls. isso. Então ela tinha ideia de ter uma equipe a nível de Série A no Brasil. E em 2019 ela estava estudando algumas equipes, se não me engano foi o Bragantino, o Oeste, mais alguém que eles estavam pesquisando e que estava É, eu, próximo de acertar. Você lembra? não, eu lembro mais de Bragantino e Oeste, né? Que acho que tinham três, aí afunilaram para esses dois. O É. terceiro eu não vou lembrar quem que era. Mas enfim, em 2019 a Red Bull comprou o Bragantino, então fazendo dela uma equipe do seu grupo para bater de frente com as outras equipes. Mas o Bragantino, antes disso, já era um time que figurava bastante ali na Série B, entre 2009 e 2016 estava sempre na Série B ali, mas teve uma passagem na Série C entre 2017 e 2018, voltou para a Série B em 2019, que foi justamente esse ano que a Red Bull comprou a equipe, mas ainda assim a Red Bull
não administrava o Bragantino. Ela fez o investimento, ela injetou um pouco de dinheiro, tanto que naquele ano ela já trouxe o Arthur do Palmeiras, se não me engano, trouxe também o Cleiton. Já teve alguns caras que eles trouxeram naquele ano. O Arthur, o Cleiton, o Vitinho tinha vindo por empréstimo, acho que, se não me engano, eles trouxeram o Alejandro também, que era do Galo. O Claudinho também foi nessa? Eu acho que também foi nessa. Acho que o Claudinho também apareceu nessa. Isso, eu olhei aqui agora, é isso aí, meu. O Claudinho também foi nessa. Então, o Luan Cândido também. Então, vários caras que nos anos seguintes a gente ia conhecer um pouco mais, já começaram a aparecer no Bragantino naquela época, em 2019. E a equipe em 2019 já voltou para a Série B naquele ano e já conquistou o título. Já venceu a Série B em 2019, já garantiram acesso à Série A em 2020. E nessa campanha de 2019, que era quem o técnico lá era o Zago, para quem não lembra, o ex-técnico do Palmeiras, aquele careca lá que foi ex-zagueiro, né? Isso, o zagueiro Então, a seleção. isso. E naquela equipe já tinha alguns desses caras que, como a gente disse, já teve destaque nos anos futuros, como Claudinho, o Ítalo, o Léo Ortiz, o Júlio César, que era ex-goleiro do Corinthians, o Careca. Constelação de carecas ali, né? E em 2020, no primeiro ano da equipe na Série A, eles ficaram em 10º no Brasileiro. Na Copa do Brasil eles pararam nas oitavas, perdendo para o Palmeiras. E no Paulista eles também perderam nas oitavas, perdendo para o Corinthians. Mas também dá para ver que eles foram já deram um salto em questão de qualidade de um ano para o outro. E nesse ano, já em 2021, eles conseguiram dar um salto ainda maior. Eles estão, se não me engano, agora em 5º no Brasileiro. Até o momento onde a gente está gravando, né? Talvez depois que acabar essa rodada eles vão estar à frente. Mas nesse ano eles estão até agora em 5º no Brasileiro. Foram eliminados pelo Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. E no Paulistão eles perderam para o Palmeiras nas quartas. O time, esse é o histórico do time até hoje, né? Depois a gente vai passar pela campanha deles na Sul-Americana, mas essa é como o time foi formado até agora, né? Só um pequeno parêntese, né? Os resultados da rodada colocam o Bragantino na 4ª posição. Boa. 52 pontos, 2 acima do Corinthians, o 5º. O outro finalista da Copa Sul-Americana é o Atlético Paranaense, né? O Atlético, que é um time... Você falou, né, que são exemplos de gestão mesmo, né? De gestão e administração, né? Dentro do futebol brasileiro, o Atlético, eu considero que virou outro time, basicamente, assim, cresceu muito no cenário brasileiro a partir da construção da Arena da Baixada em 99, mas nessa última década tem realmente se destacado como uma das maiores forças do Campeonato Brasileiro, né? Tanto que eles não eram o maior time do estado, né, até aquele momento ali. Não, o principal time ali era o Curitiba, né? Acho que era mais popular, e o Paraná também tinha uma certa força, mas agora o Paraná morreu de vez. O Paraná, apesar de ser mais jovem, né? O Paraná, se não me engano, é de 90, mas teve um começo muito espetacular. Sim, assim, na década de 90 eles foram muito bem. E o Curitiba é campeão brasileiro também, né? O Curitiba tem um título brasileiro em 85. Isso. E aí o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2000, chegou na Libertadores, na final da Libertadores, né, em 2005. É um time que começou a crescer nesse cenário brasileiro, e aí nessa última década se firmou de vez, né, como um time de grande importância no cenário nacional. Só para ter uma ideia, o time ficou no top 10 do Brasileirão só nessa década, de 2014, 15, 16, 18, 19 e 20. Assim, são bons números. Entre os 10 primeiros times do Campeonato Brasileiro. Tem um rebaixamento, né, nesse período, né? O time foi rebaixado em 2012, mas não é algo que mancha não a reputação do Atlético. O Atlético foi campeão da Sul-Americana em 2018, né? Time que fez uma boa campanha, tinha nomes interessantes como Bruno Guimarães, Rafael Veiga, Lúcio Gonzalez, Pablo, Marcelo Cirino, Rony, Nicão, Renan Lodi, né, Léo Pereira, caras que acho que desses não tem ninguém mais, né? Só o Nicão. O Nicão ainda tá
no Atlético, mas ele deve sair agora no final dessa O Lúcio temporada. Gonzalez, eu não sei onde ele tá. Ele tá lá ainda? O Lúcio aposentou. O O Lúcio Lúcio aposentou. aposentou no meio da temporada. E o Nicão sai como um dos grandes ídolos Sim. na história do Atlético Paranaense. A torcida ama o Nicão. É impressionante. A gente Sim. tem 2 jogadores de seleção brasileira, ou que É. pelo menos deviam ser, né? Se o Tite eventualmente assistisse jogos de futebol, no Bruno Guimarães e no Renan Lodi, Isso. né? E aí, depois de vencer a Sul-Americana contra o Júnior e terminar o brasileiro do ano de 18, na 7ª posição, a equipe acabou começando um desmanche, basicamente, né? O Pablo foi embora, o Rafael Veiga voltou para o Palmeiras, mas a base continuou. O Thiago Nunes, que era o técnico da ocasião, também continuou. A equipe foi bicampeã estadual em 2019 e no final daquele ano foi campeão da Copa do Brasil. Engoliu, né, o Sim. Internacional na final. 2 partidaças do Atlético. Terminou em 5º no Brasileirão, garantindo vaga para a Libertadores do ano seguinte, tanto pela Copa do Brasil quanto conseguiria pelo Brasileiro, né? E a principal mudança no elenco naquela temporada foi a chegada do Marco Ruben, atacante argentino do Rosário Central. No final de 2019, o Thiago Nunes saiu e foi treinar o Corinthians. Não teve muito sucesso lá, como acabou não tendo muito destaque também no No decorrer Grêmio, da né? carreira, né? No Grêmio, agora no Ceará também está caminhando passos meio lentos, né? Mas acho que é um técnico que tem potencial ainda. E aí, em 2020, a maior reformulação, né, dessa geração, assim, né, desse período do Atlético, o time perdeu as peças do Bruno Guimarães, que foi para o Lyon, o Renan Lodi foi para o Atlético de Madrid, o Marco Ruben acho que voltou para a Argentina, Léo Pereira foi para o Flamengo, o Rony foi para o Palmeiras. Então, a gente percebe que é um time que tem esse foco, né, de buscar jogadores que estão assim por baixo do radar, né? Com investimento menor, né? Não estão no principal holofote, dá um destaque e consegue vender para grandes centros, né? Grandes centros nacionais e internacionais. Sim. O Dorival Júnior acabou chegando no começo de 2020, foi campeão estadual, depois foi demitido, né? O time foi eliminado nas oitavas da Libertadores pelo River e na Copa do Brasil caiu para o Flamengo, também nas oitavas de final. Terminou em 9º Brasileirão, mais uma campanha de mais da metade da tabela, né? Entre um dos principais times do campeonato do país, reforçando a consistência, né, que o Atlético Paranaense tem nessa década. E aí, essa 9ª colocação valeu para o Atlético a classificação para a Copa Sul-Americana. O Atlético, tanto o Atlético quanto o Bragantino, é curioso a gente notar, chegam na final da Sul-Americana vindo direto, né? Da Sul-Americana, não passaram pela Libertadores, como acontece, né? Às vezes o time cai na pré-Libertadores e ele tem mais uma chance na Sul-Americana, como aconteceu com o Grêmio, né? Como aconteceu com o Santos essa temporada. Ou o time que termina em terceiro no grupo da Libertadores também tem a chance na Sul-Americana e acabou não dando certo. No confronto direto entre essas duas equipes nos últimos 2 anos, o Atlético leva vantagem. São 4 jogos, né? 2 pelo Brasileiro do ano de 2020 e 2 pelo Brasileiro de 2021. 2 vitórias do Atlético, as 2 em Bragança Paulista e 2 empates, os 2 em Curitiba, na Arena da Baixada. Hora de falar agora, então, de como essas equipes chegaram lá, Brinjal? Sim, bora. Bora lá, então. Vamos aqui puxar o Bragantino, né? Ele estava no grupo G, um grupo que tinha o Emelec, o Talleres e o Tolima. E nessa campanha ele venceu 4 jogos e perdeu 2, fez 7 gols e tomou 6 jogos. Uma campanha ali decente até ali, né? Foi bem tranquilo. E na Sul-Americana, né, para lembrar, só o primeiro passa de fase, né? Porque eles têm um regulamento meio maluco lá, só a primeira equipe passa de fase. Não faz muito sentido, né? Porque você acaba ficando com a galera não tendo os eliminados, né? Você chega na última rodada com praticamente
pelo menos 2 times eliminados quase sempre, né? E os caras jogam por nada. Sim, não faz... Cara, esses caras são meio malucos. Mas Não faz enfim, muito sentido. eu acho que é um dos problemas que é um daquele assunto que a gente já falou inúmeras vezes, como as competições precisam ser reformuladas, como está sempre muito inchado de equipes do mesmo país da América do Sul, como eles precisam pensar diferente, como é bom precisa pensar diferente as competições daqui, né? Mas enfim, e nas oitavas o Bragantino pegou na primeira rodada o Independente Del Valle, ele ganhou de 2-0 fora, empatou por 1-1 aqui no Brasil, classificado para as quartas. Nas quartas eles pegaram o Rosário Central, venceram por 4-3 lá na Argentina e depois o placar mínimo aqui no Brasil por 1-0. E nas semifinais... Oi? Não, eu ia comentar só que o atacante do Rosário Central, que marcou 2 gols no jogo da ida, é o Marco Ruben. Isso. Ex-Atlético Paranaense. E na semi, o Bragantino pegou o Libertad do Paraguai, venceu por 2-0 no jogo de ida aqui no Brasil e venceu de novo lá no Paraguai por 3-1. E assim classificando para a final para pegar o Atlético. Uma campanha bem sólida, né? Bem tranquilo. Eu acho que o maior risco ali, assim, se for pensar, foi contra o Rosário, porque é um time bem forte, Sim. bem tradicional. Também é um time que revela bastante gente na América do Sul. Uma ótima categoria de base. Sim, mas... Tanto que o Vecchio tá lá ainda, não tá? Tá. Bom jogador. Mas... Mesmo assim, eu acho que a campanha do Bragantino foi bem sólida, bem consistente. O time engrenou bem, principalmente na fase de mata-mata, né? É muito gol marcado fora de casa, né? Sim, sim. 2 contra o Del Valle, 4 contra o Rosário Central, mais 3 contra o Libertad. É muito gol marcado fora de casa, que dá uma vantagem muito grande, né? Sim. Mostra também como o estilo de jogo desse Atlético é um foco bem no poderio ofensivo mesmo, né? Um time bem ofensivo, bem trabalhado ali. Acho que não sei se dá pra dizer que é uma surpresa o trabalho do Barbieri, mas... que acho que assim, a gente ficou com uma imagem do Barbieri meio ruim, porque o trabalho dele no Flamengo foi ruim. Só que o Flamengo é um negócio assim, você meio que tem uma que... zona. a gente acha o trabalho do Rogério Ceni ruim no Flamengo, né? O Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo. Então, assim, o Flamengo o nível de exigência sempre foi muito alto. Sim. Ali, né? Então é complicado você ter só o trabalho dele no Flamengo como régua. Mas enfim, e também falando do Bragantino, o artilheiro do Bragantino na Sul-Americana é o Arthur. Ele é o principal jogador da equipe, né? Ele é o líder em gol e em assistência. 8 gols e 4 assistências. O principal jogador deles e é isso aí. É o jogador que assumiu, né, o grande destaque, né, de ser o posto de ser o grande destaque do time com a saída do Claudinho. Sim, exatamente, é o que eu ia falar. Eu acho que o Bragantino perdeu bastante com a saída do Claudinho, que era o craque assim dos últimos anos. Chamava muita responsabilidade. Foi eleito o melhor jogador e a revelação, né, do último Brasileirão. Sim. Então, assim, é esse o tamanho de jogador que o Bragantino perdeu, né? E conseguiu repor, né? Isso, e também eu acho que mostra como esse trabalho da Red Bull, ele é bem feito porque ele mira nos jogadores certos. Porque eles foram atrás do Arthur, que era um jogador jovem, ainda é jovem, mas buscou ele mais jovem ainda, pagou um valor relativamente baixo, mas que vários clubes não estarão dispostos a pagar para um jogador tão novo assim. Mas mostra como eles têm uma visão de trabalho a longo prazo, para trabalhar o jovem. Que esse time aí, se você for ver bem, não tem nenhum jogador de renome assim. Tem muitos jovens de destaque, alguns caras mais experientes, mas mesmo assim, você vê vários caras que já foram da base de algum time aqui, que você conhece da base. O Lucas Evangelista, o Elinho, o próprio Arthur. Então tem muita gente que você conhece de alguma base ou outra assim, que era uma promessa, e o Red Bull foi lá e pinçou o cara, e parece que tá dando certo no Bragantino. O Arthur é um desses casos, né? A gente olha, eu peguei aqui a escalação do jogo contra o Libertad, né, o do 3-1 lá no Paraguai, e é engraçado porque você vê o goleiro é o Júlio César, que é o goleiro é o cara mais experiente, né? Sim. Do grupo. Então, beleza. Só que aí tem o Natan, que o Bragantino comprou do Flamengo, 20 anos. Léo Realpe, o Bragantino comprou do Independente Del Valle, 20 anos.
Luan Cândido, ex-base do Palmeiras, ele foi comprado pelo Leipzig e está cedido por empréstimo aqui. Ele tem, acho que, 19, 20 anos também. É muito do foco, né, do Bragantino provavelmente deve ser isso, de você achar jogadores jovens e facilitar a entrada deles para a Europa pelos times da Red Bull, né? Imagino que a gente vai ver com uma certa frequência daqui para frente esses caras indo jogar na Áustria, para depois talvez aparecerem na Alemanha. Eu acho que isso é o modelo da Red Bull, né? Em todos os clubes deles. Eu acho que o foco desse time do Bragantino é ser a central da Red Bull na América do Sul. Para conseguir pinçar esses caras, trabalha um pouco aqui no Bragantino, pô, mostrou um talento? Vamos pro Salzburg, vamos pro Leipzig, vamos pra... sei lá, puta que pariu. Mas eu acho que esse é um bom trabalho deles, tanto que é assim que eles fizeram com o Haaland também, com o húngaro lá, cara, Szoboszlai, que é muito bom jogador. Craque. Então, eu acho que eles conseguiram ter esse modelo de gestão assim, trazer isso pro Brasil, que é muito difícil. E parece que vai dar muitos frutos ainda, né? É engraçado porque cada time lá na Europa tem um pouquinho desse foco, né? O Salzburg tem ali, você vê que eles miram em jogadores principalmente africanos e do leste europeu. O Szoboszlai é um desses exemplos. E o Leipzig acaba mirando nos times das grandes ligas, né? Do centro da Europa. Do centro-leste da Europa ali. Centro-oeste, na verdade, da Europa. Porque vai buscar caras na França, como o Mukiele, como o Nkunku, né? O Pamecano. Então, bem curioso. Entende assim, é verdade. O Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense também chegou direto, né? Como a gente falou, chegou direto para a Sul-Americana. Caiu no grupo D, junto com Alcas do Peru, Metropolitanos da Venezuela e o Melgar O Melgar é do Peru, né? O Alcas é do Equador. Cara, não faço ideia. Isso. Perdão, o Alcas é do Equador, o Metropolitanos da Venezuela e o Melgar do Peru. 1-0 no Alcas fora de casa, 1-0 no Metropolitanos em casa, perdeu do Melgar lá no Peru, também por 1-0. Aí, 1-0 no Metropolitanos fora de casa, 1-0 no Melgar em casa e 4-0 no Alcas em casa, classificado sim, com bastante folga, 15 pontos em 18, bem tranquilinha mesmo essa primeira fase para o Atlético, apesar dos resultados magros. Na fase de mata-mata, pegou nas oitavas de final o América de Cali. Todos os times que passam de fase, né, pela Sul-Americana pegam um time que terminou em terceiro no grupo da Libertadores, né? Eu acho que é um pouquinho injusto até isso aí. Sim. Mas, enfim. Você acaba premiando a incompetência. Você podia ter, por exemplo, como vai ser feito agora na Europa League, na Conference League, que o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores jogaria com os segundos colocados da fase de grupo. Você passa 2, você dá uma rodada de folga para os campeões de grupo e os segundos pegam os terceiros da Libertadores. E passando, segue, né? Sim, acho bom. Mas o Atlético pegou o América de Cali, 1-0 lá na Colômbia, uma vitória importante, 4-1 em casa na Arena da Baixada, passando de fase para as quartas de final, onde pegou a LDU, outro time que, se não me engano, veio da Libertadores, perdeu de 1-0 lá no Casablanca, lá no Equador, venceu por 4-2, um jogo muito emocionante, que chegou a estar empatado em 2-2 e o Atlético fez 2 gols para garantir a classificação para a semifinal. E aí, na semifinal, o Peñarol, né, que já tinha sido adversário na Sul-Americana de 18 para o Atlético Paranaense, 2-1 no campeão del siglo, foi o único jogo, foi o primeiro, né, jogo, na verdade, dessa campanha do Atlético Paranaense que teve público, 16 mil pessoas lá no Uruguai, vitória do Atlético por 2-1 de virada, e depois jogando em casa, na Arena da Baixada, 2-0, sem muita chance para o Peñarol, ótima geração de jogadores do Peñarol, tá? Diga-se de passagem, o Davi Terans, o jogador do Atlético Paranaense, fez um bom começo de campanha na Sul-Americana pelo Peñarol, e foi esse o confronto, então, que garantiu
mais uma viagem para o Uruguai para o Atlético Paranaense para Isso. enfrentar o Bragantino no Estádio Monumental, talvez o principal estádio do futebol sul-americano, ao lado do Maracanã. Provavelmente um dos grandes estádios da América do Sul, né? O artilheiro da equipe no ano é o Renato Kaiser, tem 6 gols, e o líder de assistências é o Terans, né, que eu citei, que fez uma boa campanha com o Peñarol também na primeira parte da temporada, tem 7 assistências, o Davi Terans, pelo Atlético Paranaense essa temporada. É uma contratação que chegou bem, né? Ele chegou muito bem, ele encaixou muito bem no estilo de jogo. Sim. O Atlético Paranaense tem uma visão parecida até, né, com essa do Bragantino. Eu tinha citado que vendeu bastante jogador, né? Vende bastante jogadores para grandes polos do país, porque é difícil para o Atlético sem o dinheiro que recebe de TV, né? O Atlético não tem contrato de TV praticamente. Uhum. Tem acho que só o da TV aberta. Não tem nada de TV fechada, então as cotas acabam sendo mais... É porque eles tinham aquele contrato com a Turner, não era? Sim, eles tinham um contrato com a Turner, mas eles não renovaram o contrato para 2021. O contrato deles acabou em 20. Sim. Aí eles ficaram sem, tanto que os jogos deles acho que tá só pela... Quando não é TV aberta lá, acho que, se não me engano, é pelo YouTube, pelo canal do time. Nossa, que merda. É complicado. Até por isso que, assim, é difícil você ver um jogo do Atlético Paranaense, né? Tipo, Sim. você pegar, assistir, a gente não tem, assim, como dar um perfil de como joga o Atlético Paranaense, porque a gente não consegue ver com regularidade o time. E seria o caso até da gente queria ver mais, né, cara? Porque, assim, é interessante, é um time que tá na segunda final de Sul-Americana em 3 anos, Sim. segunda final de Copa do Brasil em 3 anos, Sul-Americano acho que é 4, né, de que é 18. Então, assim, seria interessante, né? O Atlético atualmente é o 9º, né, do Brasileirão. E tá na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E aí a gente acaba até pensando um pouquinho o que dá pra gente esperar, né, desse jogo com o Bragantino, porque o Atlético trocou de técnico há pouco tempo. O Antônio Oliveira saiu depois de uma sequência de resultados ruins, assim, mesmo com o time... Eu acho que o time já era finalista da Sul-Americana quando caiu o Antônio Oliveira. Será? Porque o jogo contra o Peñarol foi quando... Setembro, 30 de setembro. Então acho que já era. Ele foi demitido antes disso, não foi? Não foi, não. E agora? A contratação para a final da Sul-Americana, né? A contratação eu lembro que veio depois. Eu olhei aqui, nesse jogo contra o Peñarol, o técnico era o Autuori. Era o Autuori, né? E aí vem a contratação do Alberto Valentim. Sim. Que para mim fez pouco sentido. Não acho que o Valentim é um técnico bom o suficiente para pegar um time hoje em final de Sul-Americana, mas ele tá fazendo um trabalho legal. Tá um trabalho bacana. O time tá jogando de uma forma que tá conseguindo resultados, né? Joga bem e tal. Então, assim, ele classificou, né? Ele eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, né? Aí a semifinal da Copa do Brasil já era o Alberto Valentim treinando. Então, assim, não dá para tirar o crédito do cara também, mas acho que principalmente o crédito da comissão técnica fixa, né, que tem o Atlético Paranaense com o Paulo Autuori, o sistema de scout e análise de desempenho deles, que é fantástico há muito tempo. Então, essa regularidade vem ajudando o Atlético Paranaense a manter esse status de time importante agora também no cenário sul-americano e não só no cenário brasileiro na última década. Eu acho que uma coisa que você falou também da classificação do Atlético no Brasileiro agora, que ele está em 9º. Acho que isso também mostra como volta naquele negócio do time saber reconhecer o seu status ali assim e focar em competições. Pô, o time sabe que dificilmente ele vai ter elenco para bater de frente no Brasileiro. Com as grandes equipes, com o Flamengo, com o Palmeiras, com, sei lá, com o Atlético. Então é muito difícil. Então você reconhece isso,
joga ali, entre aspas, pelo gasto, foca nas competições de mata-mata, que é o que você é capaz de fazer meio que a curto prazo, porque você tem menos jogos para jogar, você se avança de fase com menos jogos, o risco é menor. Então, se você tiver um plano de jogo bom e bem trabalhado, você consegue avançar de fase, e as premiações ajudam muito essas equipes. Então, você avançar de uma fase para outra afeta muito o planejamento para o próximo ano. Principalmente da Copa do Brasil, né? Sim, a Copa do Brasil paga muito, é um absurdo. Então, eu acho que o Atlético compreendeu muito bem isso nos últimos anos. Como você falou, uma sequência de Copa do Brasil final num espaço de curto tempo, Sul-Americana de novo. Então, eles chegarem em 2 finais no mesmo ano mostra, um trabalho incrível. E por mais que, pode ser que eles percam as 2 finais. Beleza, ainda assim, foi um ano muito bom para a equipe. Um ano muito válido, um ano que compensou demais. Então, por mais que eu acho que eles vão perder as 2 finais, mas mesmo assim. Acho que assim, se perder as 2 finais, né, o que pode acontecer, claro, o torcedor vai sentir, Óbvio, e acho que o sim. torcedor tem o direito, né, de reclamar, de cobrar e tal, mas assim, não deixa de ser um ano excelente para o Sim, Atlético Paranaense, apesar de, por exemplo, não ter disputado a fase final do Campeonato Paranaense, né, caiu na semifinal. Mas o Atlético Paranaense joga o estadual com o Sub-23 há algum tempo já, sim, né? eles adotaram essa ideia já tem alguns anos, né? Então, é um jeito de você dar um pouquinho mais de cancha, por exemplo, para os seus jogadores também. E diminuir o Né? desgaste do time principal, né? Porque é aquele Sim, negócio que a gente sempre reclama do calendário, que é muito desgastante, que tem, sei lá, 70 jogos no ano, porque você tem estadual, você tem Copa do Brasil, você tem uma competição internacional, você tem um brasileiro, então vai dar uns 70 jogos, é muita coisa. o estadual tem 15 datas, né, cara? Porra, é muita coisa. Não dá, né? É loucura. 15, 16 datas é muita coisa. É um turno do Campeonato Brasileiro, porra. É maior do que a Libertadores, praticamente. Sim. Então, Mas o Atlético mostra que teve essa mudança de direção assim, diferente das equipes de outras equipes do Brasil, né? Que o brasileiro sempre fica naquela ideia, não, a gente tem que ganhar tudo, todos os jogos é para ganhar. Cara, não tem como, não faz sentido. Foca no seu trabalho. E volta naquela reclamação que a gente teve dos times da Inglaterra. Pô, o Tottenham, o Arsenal, você tem que entender que não é os anos 60 mais que eles são grandes. Pô, o Arsenal não faz nada decente tem uns 10 anos. Porra, vai ganhar a merda da Europa League, vai ganhar uma FA Cup, vai ganhar, sei lá, velho, alguma coisa assim. e Ganha, você tem condição. tipo, a diferença de investimento é muito grande pro resto do continente, né? Sim, Então, tipo, você deveria. O Arsenal ainda chegou, né, numa final de Europa League e tudo. perdeu Tomou pro um Chelsea. cacete federal do Chelsea lá, bonito, um baita de um totó. 4-1 foi aquele jogo, se não me engano. Foi, o Azar regaçou, foi em Baku, não foi a Foi no final? Azerbaijão. Foi no Azerbaijão que o Mkhitaryan não pôde jogar, né? Por É causa isso. das tretas entre Não queria salvar a armênios. equipe, mas assim, ele Não que jogou. ele fosse fazer alguma coisa ali, né? Fosse fazer muita diferença, mas enfim. Mas tipo, mais times poderiam, né? Você pega, por exemplo, um título. O próprio Atlético Paranaense, acho que é o principal exemplo que a gente tem aqui, que é um time que não está no grande centro, né? Sim, Historicamente não está num grande centro do futebol brasileiro, que foi construído ao redor de São Paulo, Rio de Janeiro, com esporádicas aparições de Minas Gerais e Porto Alegre, né? De sim. Belo Horizonte e Porto Alegre. Curitiba é uma cidade grande, tem times relevantes, então essa aparição é importante para colocar o time no cenário continental e nacional. E, cara, é uma conquista internacional. Tipo, É. não sei se precisa de muito mais Sim, justificativa que isso, é pra ser entendeu? bem simples isso. Tipo, é uma conquista internacional. Você vai poder jogar, a Recopa não vale nada, mas você vai poder ir lá e desafiar, por exemplo, o campeão da Libertadores, né? Então, tem a Copa Suruga, né? Não sei se está tendo ainda, mas tem aquela que era contra o campeão japonês, que o campeão da Sul-Americana ia jogar lá contra o campeão japonês, um torneio meio aleatório. O Atlético ganhou isso na outra vez, não foi? Ganhou, ganhou. Acho que é considerado um título oficial também, inclusive. Não é tipo um título amistoso. Pode crer. Então, assim, prestígio, é dinheiro, reconhecimento para uma geração de jogadores, né, para o Sim. seu time.
ajuda a formar ídolos. É assim, Sim, é uma competição exatamente. que a gente não entende, né? O torcedor gosta de ver time levantando título, viu, gente? É, É legal, é bem é legal, gostoso. é gostoso. Vale a pena investir nessas coisas. E então acho que principalmente agora que o Campeonato Brasileiro está dando um caminhão de vagas para Libertadores e um É, caminhão para Sul-Americana, acho que a gente pode ver, né, os times brasileiros investindo um pouquinho mais para tentar ganhar, acho que seria legal. sim. Porque a gente viu, por exemplo, os argentinos chegando forte, né, principalmente nessa competição. O Defensa ganhou 2 vezes, uma competição que já teve o Colón na final, já teve o Lanús na final. São É, times de bairro, cara. é. São times de bairro na Argentina. Então, assim, Imagina o que significa pro torcedor local desses times vencer uma competição dessa. Cara, é uma é o maluquice, Mundial, deve ser muito velho. louco. Deve ser Deve ser muito foda, louco. velho. É. A gente que é acostumado a torcer para time grande que tá sempre disputando o título, Sim, né? é diferente. É uma coisa, mas assim, você pega um time que não disputa títulos regularmente, e de repente você tá numa semifinal, numa final de título de competição internacional e, É, né, você tem uma vontade extra. sim, Pro Bragantino, é uma consolidação, né? Que sim. embora seja a muito curto prazo, o Bragantino tomou, a Red Bull tomou as operações do Bragantino em 2020, então embora seja muito curto prazo, é um retorno muito bom para o Bragantino, isso aí, É, cara. É um retorno muito bom. E isso, claro, independente do resultado, porque o Bragantino também, é a primeira edição de Sul-Americana que o Bragantino é. joga. O time jogou, sei lá, a Copa Comebol na década de 90. Sim, eu nem sei quantos títulos o Bragantino tem. Deve ter a Série B, deve ter algum Tem, paulista, será? são 2 Série B. Eu tô tentando lembrar de cabeça, mas acho que são 2 Série Bs. Deve ter alguns títulos do interior, que nem sei se é título, né? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver. A Série C eles não subiram como campeão. Tem 2 títulos da Série B. É isso mesmo, né? É, É só, na sala de. 19 e 89. E aí, então, é uma oportunidade de título. Para o Bragantino, eu acho que ainda vale a pena focar, por exemplo, num paulista. Também acho. O estadual acho que seria uma opção legal, tanto porque você tem um time muito jovem, jogadores promissores e tal, aquele negócio que a gente gosta de fazer no FIFA, né? FIFA, FM, de pegar só molecada assim e ir É, desenvolvendo. Então, para dar uma rodagem, para dar cancha, e querendo ou não, é a mesma coisa, é título, cara, é você aproximar de novo, você traz torcida, você traz gente que consome, que vive o time que tá ali, né? é, Afinal de contas, o time tá lá por causa do torcedor, né? A gente é, falou que o intuito do Red Bull é vender, expandir as pipelines, assim, né? De vender jogador, pegar os caras aqui da América do Sul e levar para a Europa, mas assim, o que importa mesmo é o torcedor. sim, sim, O forte do exatamente. time é o torcedor, então você aproximar ele dessa forma é importante e é legal pra caramba. E a gente fica até contente, né, de ver Essa essa evolução, coisa assim, né? acontecendo. É da Sim, hora. sim, é gostoso. Eu acho que nem você falou do Bragantino, que seria bom em focar no Paulista. Eu acho que é bom também, porque, querendo ou não, é o estadual com maior prestígio no Brasil. Então, se ele vencer, mostra não só como a equipe é competitiva, mas que o projeto da Red Bull é sério. Não fica aquela ideia de que tem alguns países europeus que alguém tacou dinheiro ali e só quer, entre aspas, usar o time e depois foda-se. Não é assim, é um trabalho sério mesmo, quer criar uma cultura ali, quer criar uma Exato. história. Então eu acho que é bem bacana eles tentarem atirar para outros lados nos próximos anos. Lógico, também entendendo que também não precisa fazer loucura, né? Fazer o Não, trabalho certo. não precisa usar o estadual como usam os times grandes, né, que é como um moedor de carne, né? Não, Perdeu um clássico, irmão. Rua, não, rua. Não, já era. não, Lixo. não. É, Mas é isso sabe? aí. Acho que é isso aí. Acho que a gente vai ter um grande jogo entre duas equipes brasileiras, né, Sim. no dia 20 no Uruguai. Infelizmente, a transmissão é exclusiva da Comebol TV, essa Esse porcaria. lixo. Imagino que eles vão renegociar os contratos para a próxima temporada, então talvez pode ser que alguém venda os direitos da Sul-Americana, alguém compre os direitos da É, Sim. Sul-Americana. é. Torcemos para que sim, porque é uma competição divertida de ver.
Sim. Tem camisas pesadas, como por exemplo tinha o Peñarol, o América de Cali, né? E Times tradicionais, né? Times tradicionais, né? O Atlético Paranaense pegou o América de Cali, que tem acho que os 4 vices da Libertadores, nunca foi campeão. Mas é o Buffalo Bills Nossa, o Buffalo perdedor Bills da demais, né? Libertadores. A LDU, que já foi campeã, é um time que sempre tá dando trabalho para os times daqui. E o Peñarol, que é, puta, né? Gigante, Timaço, dos gigantes do continente. Então são camisas pesadas jogando E assim, a gente falou, né, nos episódios atrás, a oitavas de final do Peñarol foi contra o Nacional. Então, esse é o segundo maior clássico do continente numa oitava de final de uma competição internacional. Seria legal se a gente tivesse mesmo como ver, assim, fosse mais acessível pra gente assistir. Infelizmente vai ser só pela Comebol TV, mas dia 20 de novembro no Estádio Centenário em Montevidéu. Seu palpite, Brinjal? Bragantino, acho que o Bragantino leva 2-1. Bacana, acho que é um bom palpite. Eu vou falar que o jogo vai para os pênaltis, tá? 1-1 ou 2-2 e pênaltis, e aí pênalti vai quem a perna tremer menos. Não sei se o Bragantino, como é que fica o nervo dos caras nesse tipo de situação. Mas é isso aí. É isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast, em Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Tamo lá. Isso aí. Faltou mais alguma coisa, Bringel? É isso mesmo? É isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Até um abraço. Até um abraço não, né? Um abraço, até a próxima. Até um abraço, é bom demais. Tô foda, hein? Falou. Falou, valeu.